Vocês lembram que vem daqui essa fórmula aqui. Então, aqui é a fórmula demanda por moeda. Esses fatores são demanda por moeda. Então, se a oferta fosse determinada pela demanda por moeda, a teoria quantitativa da moeda acabaria. Mas se, isso que é importante, se a oferta de moeda é exógena, então a demanda por moeda e a oferta de moeda são independentes. São determinadas por fatores independentes. Ok? O segundo, para que a gente encontre relação entre M, Y e P, conforme a teoria quantitativa tradicional, diz o Friedman, é necessário supor ou que a demanda por moeda é altamente inelástica em relação às variáveis em EV, quer dizer, a demanda por moeda não flutua, não se modifica em função dos retornos dos outros ativos, quer dizer, se a demanda por moeda tivesse alguma coisa a ver com a taxa de juros futuras, como dizia o Keynes, se houvesse incerteza sobre a taxa de juros futura e aí a demanda por moeda aumentasse, então a demanda por moeda variaria com fatores que estão dentro, na equação do Friedman, que estão dentro de V, dentro da velocidade de circulação da moeda. Então a velocidade de circulação da moeda variaria. E isso atrapalharia a relação entre M, Y e P. Não poderia fazer uma relação direta. Então, é necessário supor ou que a demanda por moeda é altamente inelástica aos juros, ou que todas essas variáveis devem ser consideradas rígidas ou fixas, ou estáveis. Mesmo que V fosse constante, ou fixo, ou rígido, mesmo sob essas condições, não se poderia definir que M afetaria P diretamente ao invés de Y. Para saber isso, é necessário fixar ou P ou Y, quer dizer, seria necessário fixar ou o nível de produto ou o nível de preço. Olha o que o Friedman diz. Mesmo nas condições mais favoráveis, por exemplo, em que a demanda por dinheiro é bastante inelástica em relação às variáveis em V, então V seria uma constante, a equação 3, aquela é equivalente àquela lá de cima que eu mostrei para vocês, tradicional, teoria quantitativa da moeda, resulta no máximo uma teoria da renda monetária. Então, mesmo que a oferta de moeda fosse exógena e as variáveis explicativas de V fossem estáveis ou fixas, aquela relação M-P-Y só poderia explicar, no máximo, a renda monetária, PY, o conjunto. Ela, então, diz que mudanças na renda monetária refletem mudança na quantidade nominal de dinheiro. Beleza, a oferta de moeda exógena aumentaria o nível da renda nominal. Mas isso não diz nada sobre quanto de qualquer mudança na renda é refletido na produção real e quanto nos preços. Então, a gente não saberia se um aumento da moeda afetaria mais o nível de produção ou mais o nível de preço. Lembre-se, a teoria quantitativa da moeda tradicional dizia que a variação do nível de preços é uma resultante na mesma proporção da variação da oferta de moeda. O Friedman vai chegar a isso, mas ele está mostrando que as hipóteses necessárias para chegar a isso. A primeira delas é considerar que a demanda por moeda é estável. A demanda por moeda é estável em relação àqueles fatores. A taxa de juros, basicamente, a taxa de retorno dos outros ativos. Mas mesmo que ela seja estável, ainda, mesmo que a moeda seja exógena, mesmo que a demanda por moeda seja estável, isso não seria suficiente para explicar o nível de preço. Ainda não seria suficiente. Por quê? Para inferir isso, requer trazer informações externas, como, por exemplo, que a produção real está em seu máximo viável, ou seja, que está em seu nível de pleno emprego.
caso em que qualquer aumento na oferta de dinheiro produziria o mesmo ou um aumento percentual maior nos preços e assim por diante. Ou seja, as hipóteses para transformar aquela equação em que o Friedman mesmo chegou em uma teoria quantitativa da moeda, exige uma série de hipóteses que não estão implícitas na própria formulação. Quer dizer, não são construídas na própria formulação. Você tem que supor, que a oferta de moeda é exógena. 2, que a demanda por moeda é estável. 3, que a economia opera no seu nível de pleno emprego. Então, diz o Friedman, o que significa ser um quantitativista nessas condições, né? Em que ele estabeleceu aí a demanda por moeda. Como é que a gente passaria daquela explicação toda da demanda por moeda para uma visão quantitativista, né, relativa à teoria quantitativa da moeda? Então, segundo o Friedman, os teóricos quantitativistas se diferem dos demais dependendo de como respondem a 3 questões seguintes. A estabilidade e a importância da função demanda por moeda, a independência dos fatores que afetam a oferta de moeda e a demanda por moeda, e a forma da função demanda ou das funções a ela relacionadas. Então, a estabilidade da demanda por moeda, a forma, quer dizer, se ela é sujeita a variações, e a independência dos fatores de oferta e demanda por moeda. Então, respostas de um monetarista, segundo Friedman. O teórico quantitativista aceita a hipótese empírica de que a demanda por moeda é altamente estável. Então, o Friedman vai dizer que não existe maneira de se resolver essas questões meramente teoricamente. Tem que ser por uma hipótese empírica. Você tem que testar. A demanda por moeda é ou não é estável em relação, né, a taxa de juros. Se ela for estável, a velocidade de circulação da moeda é constante ou estável, né? Aí, então, isso é uma hipótese empírica, ele não tem uma resposta a priori, segundo ele, tem uma resposta só empírica. O teórico quantitativista também sustenta que há fatores importantes afetando a oferta de moeda que não afetam a demanda por moeda, ou seja, a moeda é exógena, a oferta de moeda é exógena. O Banco Central define a quantidade de moeda ofertada, independentemente da demanda, dos fatores de demanda por moeda. Então, o fator de oferta de moeda é uma função independente da demanda por moeda. Mais à frente, em próximas aulas, a gente vai ver que existe uma outra alternativa oposta, essa em que a oferta de moeda ela é endógena. Então, se aqui a oferta de moeda é exógena, isso quer dizer que a demanda e a oferta de moeda são independentes. Quando a gente vai ver mais à frente, quando a gente diz que que a oferta é endógena, significa que a oferta depende da demanda. São fatores relacionados, né? E, finalmente, a moeda é tanto substituível por outros ativos quanto não há demanda cativa por moeda. Ou seja, na terceira questão, a demanda, a função demanda por moeda, a demanda por moeda, né, especificamente, ela não é um fator especial na economia como era para o Keynes. Para o Keynes, basicamente, como a gente viu, como existe incerteza em relação ao futuro das taxas de juros, você demandava moeda por causa dessa incerteza. Mas também, como isso afeta a função de demanda de moeda, como, lembre-se, as dívidas são escritas em unidades monetárias, então, liquidar dívidas só a moeda pode fazer. Então, existe uma demanda por moeda, ou a preferência pela liquidez,
que está relacionado com o que eles denominou motivo precaucional, que está relacionado com uma função que só a moeda pode fazer, nenhum outro ativo pode fazer. Então, isso define uma razão especial pela qual se demanda moeda, né? E essa razão especial, ela é variável, obviamente, com as circunstâncias, né? De acordo com as expectativas, com as incertezas sobre o futuro, a futura capacidade de pagamento dessas dívidas, por exemplo. Então, essa é a reconstituição, reestabelecimento da teoria quantitativa da moeda pelo Milton Friedman, eu diria de uma maneira retórica sensacional, porque estrategicamente o que ele faz, ele parte de vamos dizer, um arcabouço teórico muito, usando terminologias muito parecidas com o que a gente viu do Keynes, né, especialmente no capítulo 17, colocando a moeda como um ativo, alternativo aos outros fatores, etc., como uma demanda por moeda, e no final ele faz essas hipóteses aqui, né, respostas de um monetarista, ele assume essas hipóteses, moeda exógena, estabilidade da demanda por moeda, economia na plena capacidade, para chegar aos mesmos resultados da teoria quantitativa da moeda pré-Keynes. Então, é um show retórico. Até a próxima, então, pessoal.